Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ela.com Você. Sou pastora Elana Gomes e estou aqui nesse momento para te convidar a se inscrever nesse canal. Você já é inscrito nesse canal? Se você já é inscrito nesse canal, vá dando aí o seu like a mais um vídeo que nós vamos fazer agora. Viemos aqui bater um papo com você. E se você não é inscrito, aperta o botão, ativa o sininho, por quê? Toda vez que você faz isso, você está mostrando para o YouTube que você está gostando do canal, que você está curtindo o canal e o YouTube vai informar as pessoas que vão entrar aqui que esse canal é um canal relevante, né? É um canal com conteúdo interessante. Para isso que a gente pede para vocês ativarem o sininho aqui no YouTube quando vocês entram. Bem, gente, essa semana eu tô aqui, finalzinho de mês, né? A gente sempre já fazendo algumas atualizações, vendo algumas respostas. E durante o decorrer desses dias que eu tenho visto muitas respostas, respondido a algumas pessoas, eu demoro para responder um pouco, gente, porque tem muito comentário. Não é todo dia que eu consigo entrar no YouTube e responder os comentários, mas eu tenho tentado à medida do possível, tá? Então, se você quiser, deixe seu comentário, quiser fazer alguma pergunta também você pode fazer. Meu Facebook é Elana Gomes, tá? Também temos a página do Instagram e temos o Instagram do Casamento Restaurado Plano de Deus na Minha Vida. Isso fora os grupos de WhatsApp, né? Que a gente tem. A gente vai tentando gerir algumas coisas. Nem tudo dá para ser imediato. Por quê? Porque é pouca gente trabalhando, né? Minha equipe, eu e Deus. Então, as redes sociais, para mim gerir, é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Mas a gente vai tentando interagir com vocês à medida do possível. À medida que as coisas vão se organizando, a gente vai tentando interagir com vocês, tá bom? Bem, como eu estava falando, eu tenho visto muito comentário a respeito do cônjuge e a respeito do que vai acontecer com as nossas vidas depois que a gente se entregar para o Senhor. E por esse motivo eu fiz o vídeo da semana passada, né, falando sobre as lutas que acontecem com a gente. Por quê? A primeira coisa que acontece quando a gente volta para Jesus é a tentação. Qual a tentação? A tentação de que Satanás quer saber se você verdadeiramente está disposto a entrar no reino e passar por aquilo tudo que um servo de Deus passa. Então as tentações acontecem. Entreguei minha vida para Jesus e as guerras começaram, e as lutas dobraram, e tudo desabou. Meu mundo ficou de cabeça para baixo, não estou entendendo mais nada. Se eu aceitei o Senhor, agora que era para as coisas estarem legais, né? Mas é desse jeito. Então, estou falando com você que ainda não conhece o canal. Esse canal é um canal que traz informação, conteúdo bíblico, que traz o conteúdo que a gente precisa para se posicionar no deserto em que a gente vive, né? Eu sempre falo que é o seu, o nosso deserto, porque a gente faz assim. A gente sai de um deserto e entra em outro. A vida do cristão é essa. Aquele que pensa que aceitou Jesus e que a vida dele vai se tornar um mar de rosas, está redondamente enganado. Então, venho te dizer que isso não é verdade. Você aceitou Jesus, o que vai acontecer é que todas as lutas que não vinham antes vão aparecer, o que não era de um jeito agora vai ser, o que estava fácil, a maioria das vezes fica difícil. Por quê? Porque o intuito do inimigo é fazer com que a gente desista da nossa vitória, com que a gente desista de andar mais um bocadinho para conseguir alcançar, né, a nossa vitória. Então, eu quero dizer para você hoje, que está aqui no canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, olha, dá uma navegadinha, rola aí a barra, coloca no vídeos, tá? Tem a página inicial e tem os vídeos, para você conhecer todo o conteúdo do canal, ver os vídeos que já foram gravados. Nós temos mais de 1 ano de vídeos gravados, tá? E ver se algum vídeo tá servindo para você. Também compartilha a nossa página, que isso vai ser muito legal. Mas eu vou falar sobre o que eu vi nas respostas das pessoas, os comentários dos nossos vídeos, né? E teve alguns vídeos que tinham alguns comentários sobre a transformação do cônjuge, sobre o deserto do cônjuge. Então, hoje eu quero falar com você sobre o que vai acontecer com você também, além do deserto do cônjuge, né? As pessoas só ficam falando do deserto do cônjuge, mas muitas delas, a maioria delas, esquecem de que elas também precisam passar por um processo. E aí, a grande questão é, você já conseguiu assumir todos os seus erros, todas as suas demandas? Você já conseguiu suprir as suas necessidades
antes de querer se interessar pelo deserto do cônjuge, antes de querer saber se ele está se transformando ou não. O que está me levando a falar sobre isso? Sobre as nossas necessidades. Você já conseguiu ver, colocar assim, ó, um holofote diante de você, para que você visse, anotasse ali, né? Como eu sempre falo, pega a agenda, pega o caderninho, anota. Você já conseguiu fazer isso? As suas demandas? Ou seja, vamos falar mais claro, vamos ser realistas. Você já descobriu os seus defeitos nessa caminhada, nesse deserto, né? Porque toda vez que uma pessoa chega pra gente, ela vem e derrama em cima da gente, em cima de mim, da pastora Teca, das ADMs, das diaconisas, que são as pessoas que trabalham no casamento restaurado, além do Facebook também no WhatsApp, que é onde a gente faz a orientação, aprendendo posicionamento, aprendendo deixar ir. O jargão é o seguinte: o principal discurso, ele me traiu. Tanto é que a gente fez o vídeo, quem traiu primeiro. E hoje eu tô fazendo esse vídeo especificamente porque algumas pessoas, e principalmente uma pessoa, chegou pra mim e falou assim: eu tô lidando com todos os meus demônios. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei assim: me conta mais uma vez a sua história pra mim ver se eu perdi alguma coisa. Porque eu tava interessada em saber o que aquela pessoa tava falando. E se eu tinha perdido alguma coisa no decorrer da história, eu queria que ela me falasse. E aí eu fiz essa pergunta: você pode me falar exatamente o que aconteceu? E, sabe, surpreendentemente, tinha coisas que eu também, né, não lembrava mais que aquela pessoa tinha me contado. E eu pedi para ela: conta de novo. Aí eu fui lá, peguei o caderninho que eu anoto quando eu atendo. Algumas acabam passando, mas a maioria tá anotado, né? E aí essa pessoa era uma pessoa que, durante o casamento, ela foi uma pessoa agressiva. Ela foi uma pessoa sem educação nenhuma. Além de ser agressiva, ela foi totalmente sem educação. Segunda coisa, ela foi uma pessoa que maltratava, maus tratos. Você ser agressiva, às vezes, é quando você responde no rompante. Às vezes você não teve um dia difícil, teve um dia difícil, não teve um dia fácil. Às vezes você tá ali, mas tá com algumas preocupações extras, né? A gente tem o dia o dia mal. O dia mal vem sobre mim, sobre você. A palavra do Senhor fala, né? Mas eu fiquei sabendo e concluí algumas coisas que ela não tinha falado para mim antes, que aquela pessoa era uma pessoa muito, muito, muito má, perversa. Era uma pessoa que, além de ser violenta e agressiva nas palavras, também cometia a violência física. Só que isso a pessoa não conta. Por exemplo, as mulheres, normalmente, elas contam sobre a traição do esposo. Elas contam sobre como o marido maltratou, como o marido despreza, repudia, quando ele sai de casa, diz que ela não vale nada, que não quer mais nada com ela, que a outra é muito melhor. Ou seja, ela vem com todos os adjetivos, né, que foram jogados para cima dela e vem contando como é que a coisa aconteceu e o que ele fez. Mas a maioria não conta o que faz. Então, as suas demandas, você já marcou, você já escreveu todos os pontos negativos em que você foi responsável dentro do seu relacionamento. Pode ser o casamento, pode ser o namoro, pode ser alguém que morava junto vivendo em fornicação, como a gente fala. Você já descobriu verdadeiramente quais eram os pontos em que foi sua responsabilidade e que aconteceu esse declínio dentro da sua vida? Porque é muito fácil a gente ficar jogando a culpa no outro, a responsabilidade no outro. Porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque ele, porque ela, porque ele. E aí você não procurou entender as coisas que você fez. E principalmente, tem algo que eu acho de muita valia. Além de você fazer toda essa reflexão sobre o que você era, sobre como você era, o seu comportamento, sobre como você poderia ter melhorado, sobre algumas coisas da sua vida, do seu comportamento diante dessa pessoa, do seu cônjuge. Principalmente hoje que você já está no deserto, que você já está vivendo esse momento aí de solidão, de desprezo, de repúdio, ou talvez ainda esteja com o cônjuge dentro de casa, mas tem algumas coisas que já estão acontecendo na questão de separação de corpos, você já não está mais dormindo na mesma cama, o cônjuge já não suporta mais viver com você, já sabe que o casamento está ali, né, enfadado, está à beira do fim. Você já reconheceu para ele
para o Senhor? Você já reconheceu para Deus? E aí, eu conversando com essa pessoa, perguntei a ela: você já chegou perante de Deus e viu o tanto de pecado? Quando a gente vai no mercado, eles dão aquela... Às vezes você faz uma compra de mês, né? Você ganha aquela lista grandona, né? Aí você, quando acaba aquele ticket quase de 1 metro. Nesse nível. Você já pegou e chegou pro Senhor: Senhor, eu era assim. Pai amado, Pai querido, eu fiz isso. Você já confessou para si mesmo que você era essa pessoa, que você tinha essas atitudes, que você tinha esse mau comportamento, esse mau hábito, e que você sim colaborou para que você entrasse nesse deserto? Muitas pessoas ficam bravas quando eu vou dar orientação. Por quê? Vou falar. Elas chegam pra mim: pastora, ele isso, ele aquilo outro, ela isso, ela aquilo outro. Aí eu pergunto: tá, você tá falando de fulano, e você? Eu não estou cuidando de fulano, eu estou cuidando de você, eu estou conversando com você, eu quero saber como você era, eu quero saber o que você fazia. Tem gente que vai lá, assiste quem traiu primeiro 1, 2, 3, 4 vezes e não consegue dar conta da resposta correta. Que é o quê? Gente, eu vou contar uma experiência pra vocês. Quando o Senhor, lá em 2019, né? Foi 2019? Quando o Senhor me inspirou a fazer esse vídeo, quem traiu primeiro, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor muito famoso e de repente ele começou a falar: nós traímos Jesus porque nós não entendemos o chamado dele em nossas vidas. Quando ele nos chama para fazer um casamento diante do altar, quando ele nos convida a oferecer um filho, a batizar esse filho diante do altar, quando a gente corre para ele nas madrugadas, quando a gente faz as nossas alianças com Deus, e depois simplesmente por qualquer coisa, por qualquer pessoa, por qualquer trabalho, por qualquer ser humano, por qualquer amizade, por qualquer cônjuge, a gente deixa Deus de canto. E eu comecei a chorar e falei: meu Deus, quem traiu primeiro fui eu. Independente do que tenha acontecido na terra, na questão de quando a gente está falando de adultério, que eu sempre falo assim: meu caso não foi, né, caso de adultério, mas foi o caso de desobediência, foi o caso de rebeldia, foi o caso de eu ser rixosa, né, as minhas responsabilidades. E eu comecei ali a entender o que Deus estava falando comigo. E eu comecei a ver o quanto eu era uma pessoa difícil, na questão de quê? Na questão de, às vezes, aceitar o que o outro está falando, ouvir e, às vezes, dar o tempo necessário para que a pessoa também se expressasse diante daquela situação que estava acontecendo. Não sempre achando que eu era dona da razão, não sempre achando que o meu pensamento era o correto. Porque, às vezes, a gente pensa que tem que ser algo miraculoso, às vezes a gente pensa que tem que ser alguma coisa assim, que vire o mundo de cabeça para baixo. Mas às vezes algo pequeno que você faz é o suficiente para deixar o outro insatisfeito num nível gigante. As nossas emoções, elas são geridas pela nossa mente. E até você entender que a mente do outro não funciona igual a sua, o que te faz ficar chateado pode ser um negocinho desse tamanho, uma gota d'água. Às vezes o outro aguenta 1 quilômetro de baboseira e não se chateia. Ou de repente são situações. Às vezes uma situação que para você não tem problema, para o outro é o fim da picada. Então, o que eu quero dizer para você hoje aqui, assim, faça uma autoanálise, se autoanalise, coloque você diante do espelho e comece a selecionar os seus defeitos. Mas, pastora, os meus defeitos, não é mais fácil as minhas qualidades? As qualidades também são difíceis, tá? A gente, quando começa a falar, eu sou o quê? A gente quer que os outros qualifiquem a gente. Mas começa a selecionar as suas demandas. Hoje você está no deserto, vamos supor que você já seja uma pessoa que já está caminhando, que já está há muito tempo no deserto, e que hoje você precise fazer uma autoavaliação de como você chegou no deserto, de quando você aprendeu o deixaria, você aprendeu o posicionamento, você aprendeu sobre o comportamento da esposa sábia, você aprendeu sobre a mulher que ora, você aprendeu sobre como se valorizar, né? E também tem gente que pensa que seu passe está valendo 1 milhão, né? Faz um monte de M e acha que o outro é obrigado a engolir. Você já contou se você colaborava
para a nutrição do seu casamento? Se você colocava fertilizante, se você regava, se você aguava, se você era aquela pessoa que na hora do calor você vinha com o fósforo e a gasolina, ou se você via com aquele regador para poder apaziguar. Então, eu acho que você precisa entender que hoje na sua vida não cabe mais o eu, cabe o Senhor teu Deus, né? Nós hoje temos que olhar para Deus e falar: meu Deus, me mostra o que eu devo fazer. Ah, pastora, mas do jeito que você está falando tudo é muito leve, né? As pessoas fazem o que quer, pintam e bordam o caneco e a culpada sou eu. Não estou falando isso para você. Estou dizendo para você que tudo tem seu ponto de vista, tem seu ponto de partida, tem o meio e tem o fim. E a palavra de Deus diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio. Então, se você ainda não está no fim, se você acabou de entrar no deserto, se você já está no meio do deserto, ainda não chegou a melhor parte. Porque Deus garante na palavra dele que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas, né? E a palavra também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu e você sabemos que se você estiver posicionada, se você estiver entendendo o que Deus está falando, você estiver conforme a palavra de Deus fala, né? Vivendo e seguindo em espírito e em verdade, colocando a sua vida na posição de soldado, que é o que Deus nos pede, muitas coisas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos lá, vamos fazer uma situação para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que você era uma esposa muito rixosa, uma mulher que só reclamava, uma mulher que não conseguia contribuir em casa com seu esposo, na questão financeira, que só gastava, mas que você era uma pessoa que tinha uma classe média boa e tinha tudo para ser feliz, mas você era implicante. Você não gostava das coisas fora do lugar, você achava que as pessoas tinham que fazer tudo do seu jeito, da sua hora, e aí às vezes as pessoas queriam um tempo para estar com você, não conseguiam, porque você estava ali, né, metida nas suas próprias confusões, arranjando as suas próprias brigas, e o tempo todo daquele jeito, reclamando, e né, muitas vezes com toque, com a síndrome da limpeza, porque isso tem que ser desse jeito, porque aquilo tem que ser daquele jeito, ou mesmo o contrário. Vamos supor que você fosse uma mulher que não ligasse para nada, que a casa vivesse de perna para o ar e continuasse tendo esse mesmo nível médio, mas não tivesse uma ajudadora, né? Ou que essa ajudadora viesse, no outro dia, quando ela fosse embora, tudo ficava de perna para o ar, e quando ela voltasse, até ela voltar, estava tudo ruim. Só ficava bom quando ela estivesse ali, né? Então a gente começa a ver, né? Nós nem estamos falando de parte de sexo, não estamos falando da parte de tratamento. Podemos falar tratamento, eu gosto muito, tratamento com o outro. Como você era com seu esposo, como você tratava ele, o quanto de carinho você fazia nele, o quanto de carinho você permitia que ele te desse, que você recebia, o quanto de carinho que você recebia. Eu tenho relatos vivos, tá? Gravado no meu WhatsApp, de mulheres que falavam que os esposos eram carinhosos, que ele era assim, assim, assado, e que ela era rixosa, que ela não dava valor, né? Que ele queria isso, queria aquilo, e que ela não dava a mínima, porque achava que ele lambia o chão que ela pisava. Então, hoje eu quero que você entenda que essa conversa aqui hoje é uma conversa, é para você entender o que Deus está querendo te falar, para você entender o que Deus está trazendo até a sua porta. Deus está ali, ó. Porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele bate para entrar, ele não arromba porta nenhuma. Então, se você está se sensibilizando, eu falo assim, se Deus te sensibilizou, algumas pessoas usam a palavra, Deus me incomodou. Deus está te sensibilizando. Significa que você está orando, que você tem jejuado, significa que você está conseguindo enxergar. Se você está conseguindo enxergar, se a tua visão está começando a se abrir para algumas coisas que você fazia, anota, começa a pensar mesmo, porque a mente é transformada. Lá em Romanos 2 fala sobre a renovação da mente e a transformação dos nossos atos, né? Sede transformado pela renovação da vossa mente. Então, quando você tornar consciente aquilo que era inconsciente, aquilo que você fazia no ímpeto, no impulso, você, isso aqui eu não posso mais fazer. Quando meu cônjuge vier me visitar, ver os filhos, ele vem visitar você também, gente. Que tem uns que, dependendo como é que tá, vem pra ver você, não pra fazer a visita pra você, mas pra pegar os filhos e dar uma olhadela. A gente sabe disso. E aí, muita mulher também sabe. Como é que eu vou tratar ele quando ele ligar? Porque com o filho você não tem como bloquear. Como é que você vai bloquear? Né? A gente tem bloqueio total. Não dá pensão, não dá isso, não dá aquilo, bloqueio total. Mas a maioria não faz isso, porque já é sábio. Você não pode impedir seus filhos. Quem faz de vingança está errado, porque as crianças não podem ser impedidas.
A não ser que já mostrasse que seja um lugar de perigo, aonde ele foi para uma favela, foi para uma favela que tem violência, que você não conhece, a gente não sabe. E mesmo assim, se ele é o pai e registrou, ele vai ter os direitos dele, aonde ele mora, os filhos têm que, né? Então são situações. Não tô dizendo que se ele mora na favela não pode ir, não é assim não, gente. Tem muita gente que mora em favela e Deus me livre, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que você vai avaliar o lugar que ele tá, com quem que ele tá, se a criança pode ir, se não pode, quando ele vier. Ou mesmo se não vier, é só ligar. Como é que você está tratando? Qual é o tratamento? No vídeo que a gente fala sobre o perdão, lá, você sabe perdoar? O primeiro momento que você precisa entender dentro da restauração, que a sua restauração vai ser, primeiro você. Você vai se restaurar. Quando você entender essas demandas que você precisa retirar de você. Até porque o Espírito Santo de Deus não faz morada em lugar que tem entulho, bagulho, né? Como é que anda a sua casa, seu coração? A palavra diz que de tudo que deve guardar, guarde seu coração, porque deles procedem as palavras de vida eterna. Aí tem um pessoal aí que fala que a boca fala que o coração tá cheio. Então, vamos lá, vamos fazer essa limpeza. Vamos anotar como é que eu era, o que eu fazia de errado. Uma coisa que, eu sou sincera. Excesso de sinceridade é grosseria. Se você quer ser sincera, procura usar as palavras adequadas para você não estar atingindo pessoas. Para você não estar alvejando todo mundo igual uma metralhadora. Falei mesmo, pronto, falei. Não é desse jeito. A palavra diz que o Espírito de Deus é manso e delicado, né? Então, se você é uma atiradora de elite, minha filha, você pode ter certeza que você não vai alvejar o coração de Deus, porque Deus, ele tá ligado com a gente através do Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus. E ele diz que o Espírito de Deus, ele é manso, ele é delicado, ele é suave, né? Que as pessoas, quando oram, pedem o quê? Mansidão, espírito de mansidão, domínio próprio. Deus não age desse jeito. Deus não trabalha assim. Então, o que eu quero falar com você? Presta atenção. Quando você entender que o princípio das coisas, às vezes, vem de um jeito que você não entende, mas que o meio vai sendo ordenado e que o final é melhor do que o que está acontecendo agora, não chegou no fim, senão você não estaria aqui me assistindo. Você deve estar no começo ou no meio. E se tiver no finalzinho ainda, não é o fim, porque você está assistindo também. Então eu quero dizer para você, aprenda a se posicionar, não só na questão de não ligar, não só na questão de não ficar olhando a rede social, não só na questão de que, não quero saber mais não, deixei para lá, não. Aprenda a se posicionar na questão daquilo que você fez, daquilo que era responsabilidade sua, daquilo que Deus tinha dado para você administrar. E muitas vezes que era combinado entre você e seu cônjuge e você não cumpriu. As coisas que talvez a sua mãe lhe ensinou, a sua avó, a sua tia, talvez uma pastora, uma amiga da igreja, as coisas que você não ouviu que foram ditas para você e você não deu atenção. Às vezes o próprio Espírito Santo de Deus falou com você em sonhos, falou com você no culto, falou com você na igreja, falou com você através de alguma irmã, né? Eu não sou uma pessoa que anda atrás de revelação, sabe? Mas eu sei que Deus fala do jeito que Ele quer. Então você já pode ter tido até avisos e sinais em respeito ao seu comportamento. A língua. O marido chega em casa e não deixava nem o homem falar, era língua em cima de língua, né? Fofoca, maldizendo, brigando com as crianças o tempo todo. Às vezes a gente não se dá conta de que quem jogou os últimos litros d'água para o balde transbordar não foi o cônjuge, fomos nós. Então essa questão é muito importante. A gente precisa ter consciência de quem nós somos, de como nós estamos, de como chegamos e como precisamos ser transformadas por Deus a partir do momento em que nós entendemos o propósito dele na nossa vida. O que Deus quer de mim? Para que eu estou passando por isso? Por que eu estou sendo encaminhada por esse lado? Você precisa ter discernimento. Ore, peça sabedoria, porque Deus ele vai te dar sabedoria sobre todas as coisas, tá bom? Então hoje o nosso papo foi sobre isso, sobre quem você é, o que você já fez, o foco que você tem, se você já focou dentro de você sobre aquilo que está errado, sobre aquilo que não faz bem, né? Sobre aquilo, sabe, uma pessoa que fica guardando coisas ruins, como se fosse lixo, como se fosse entulho dentro do seu coração. E não é esse o propósito de Deus. Não é essa a vontade do Senhor. O Senhor, ele quer que a gente se limpe, se livra dessa carga. Você não precisa ir para o deserto com isso. Joga isso fora. Para que você vai levar um pacotão, né, um saco grandão cheio de coisas que não
vão ter nada de valor nessa caminhada. Deus vai te sustentar, Deus vai te honrar, Deus vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar pousada, Ele vai te dar água, Ele vai te libertar. Às vezes não é nem coisas que você fazia na questão de ser de você, mas coisas que você deixava acontecer de vir de dentro para fora. Por exemplo, comparar um marido com o outro, comparar a esposa, né? Ah, fulano faz isso, ciclano faz aquilo e você não faz nada. Sexualmente, comparar a performance, né? Querer que o esposo ou que a esposa tenha a mesma performance desses filmes que tem por aí, da pornografia, filmes adultos. Querer comparar. Às vezes a gente faz isso. As pessoas fazem isso e eu escuto isso e eu tenho depoimento sobre isso. Ah, mas eu queria que fosse assim, né? Traem também, entram em adultério, entram nessa questão e aí simplesmente acham que dá para fazer essa comparação. Não dá. Aquilo não é vida real. Aquilo é um filme, né? Então você tem que saber que você é uma pessoa real, que você tem uma identidade, que você tem um caráter, que você tem uma disponibilidade de vida, de tempo, de reação, né? E que você tem um pai que zela por você. Então o que eu quero te dizer nesse dia é que realmente traga para você aquilo que é teu. Realmente coloque na balança, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E não é para ninguém não. Claro, se houver necessidade, você sentir vontade também, um dia, não é para você ir correndo atrás da pessoa e falar, ah, eu fiz isso. Não. O primeiro conserto é entre você e Deus. O Espírito Santo vai estar ali tratando de tudo isso. É você e Deus. O cônjuge, na hora certa, Deus traz, na hora certa vocês conversam. Tanto ele vai pedir perdão quanto você. Isso vai acontecer, entendeu? Conforme a palavra de Deus, se você estiver posicionado fazendo tudo que foi indicado e recomendado pela palavra do Senhor, porque a gente faz tudo conforme a palavra de Deus. Quer um pouquinho de dica a mais? Leia Provérbios. Leia Provérbios. Leia o livro de Eclesiastes, se você tiver um tempinho. Leia a palavra de Deus, na verdade. Leia toda a palavra de Deus. Você vai entender o que Deus quer de nós. E na dúvida de fazer alguma coisa, você faz o seguinte, pensa, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Você consegue agir como Jesus? Você consegue pelo menos tentar imitar o que ele vai fazer? E aí você vai ter a sua resposta. Da maneira correta, na hora correta, da forma correta. Por quê? Quando a gente se coloca no lugar de Jesus, a gente entende muitas coisas. A gente vai ver, ó, de uma outra visão, como se você saísse desse campo e passasse para esse campo. E aí tudo vai ficar claro, você vai começar a entender. E alguma coisa que você não consegue identificar como um erro, ou como algo que não seja ruim, você também faz a mesma coisa. Poxa, será que Jesus faria isso? Até na questão de sair de ambientes, de lugares e de pessoas. Jesus andaria com aquela pessoa? Ele seria amigo de fulano? Jesus seria amigo de Beltrano? Jesus acompanharia Beltrano em tal lugar? Jesus iria em tal festa? Como seria o comportamento do mestre? Tá bom? E quando ele chegasse lá, qual seria o comportamento dele? Ah, Jesus entraria numa festa sim, porque a palavra fala que ele andava com prostituta. Tá, Jesus entraria numa festa e andava com prostituta. Quando ele chegasse lá, o que ele ia fazer? Ele ia tirar roupa e ir para participar da festa? A gente às vezes confunde a palavra de Deus. A gente às vezes deixa de fazer aquilo que Deus mandou porque quer fazer aquilo que a gente quer. Tá escrito e claro. Mas a gente é ser humano e quer distorcer a mensagem de Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, se você não se valoriza, se você não entende o que você faz de certo e de errado, como é que você quer entender sobre o outro? Como é que você quer viver com o outro? Como é que você quer participar das coisas certas e erradas da vida do outro? Como é que você quer apontar o dedo para ele se você não consegue saber e identificar aquilo que está comprometido dentro do seu posicionamento, dentro do seu passado, dentro da sua vida? Quando a gente vai limpar um armário para doar roupa, tem muita roupa, vamos doar roupa. Você tem que parar, você tem que sentar, você tem que olhar para quanto tempo que eu não uso essa roupa? Eu quero comprar roupa nova, mas eu tô cheia de roupa. Aonde que eu vou enfiar as roupas novas? Como é que eu faço? Tem gente necessitando. Você vai sentar, você vai investir o seu tempo, você vai selecionar. Tem coisa que vai ter que ir pro lixo, porque não serve para você nem serve para ninguém. Tem coisa que vai virar pano de chão, né? Vai virar flanelinha de tirar pó. Tem coisa que nem pra isso dá, ó. Você amarra, pum, joga na cesta do lixo. Mas tem coisa que serve, você vai passar pra outra pessoa. Você tá passando de nível, isso aqui já passei. Tá passando de nível, isso aqui até serve pra mim, mas eu não quero mais. Tem coisa que tá bom, não tá estragado, não tá ruim, mas eu não quero mais. Eu quero agora desse jeito. E é assim que a palavra de Deus age nas nossas vidas. Tá bom, meu amado, minha amada? Um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você já se inscreveu, multiplique.
seja um multiplicador do reino. Deixa as perguntas na caixinha de pergunta e ó, um grande beijo para vocês.